Eu sou a Natália e a gente tá começando mais um Contra o Alto Socialismo. E hoje eu tô aqui com os camaradas para mais um episódio e nosso tema hoje é Cuba. Então por isso eu vou passar a palavra pro camarada Lucas. Oi. Então, né, camarada Lucas aqui falando, galera, professor de História, ok? Tô junto aqui do lado do professor Lobão, né, pra quem não conhece. Dono de estúdio, músico, né, professor de História, não vai deixar eu mentir sozinho, certo, Lobão? E temos os camaradas aqui, o Dinei, né, e o Diegão. E por que eu tô mencionando os caras, né? Porque recentemente ambos estiveram em uma viagem a Cuba, né? Pra ver como é que é. Então, tipo assim, vai ser legal chocar algumas informações, assim, né? Com o que os caras puderam ver durante a viagem deles, certo? Cuba e seu regime político virou uma espécie de espantalho dentro das discussões, assim, né? Por exemplo, eu não uso o exemplo de Serra Leoa para falar de capitalismo. E Serra Leoa é capitalista. Você entendeu? Então, assim, espero que com esse episódio a gente consiga dar uma visão um pouquinho mais ampla sobre o processo que determina a especificidade de Cuba enquanto o país. E só. Você entendeu? A gente batendo um papo aí, né? Isso que o Lucas falou aí, super importante, essa questão de contextualizar como Serra Leoa e tal, porque geralmente o brasileiro pega e quer comparar Cuba com o Brasil, que é a oitava, sétima maior economia do mundo, ou com os Estados Unidos ali, que está entre as primeiras também, né? Aham. E só para antecipar o que a gente vai ter nessa discussão, antes aí do Lucas fazer uma breve repescagem histórica do que aconteceu lá, o próprio cubano é levado às vezes a fazer esse tipo de comparação, porque ele tem pouca ideia de como é dentro da ilha, né, Ednei? Sim, exatamente. Já antecipando ainda a pauta, né, a gente estava lá e estava numa época que ainda estava tendo alguns cortes de energia, né, e o pessoal assim reclamando, tudo, e lá, de fato, o sistema energético, ele não atende de certa forma lá a população. Sim, eu moro em floresta, lá tem corte de energia 3, 4 vezes por semana. Ou São Paulo com a Enel, né, cara? Do jeito que tá. Então, assim, muitas vezes eles têm essa falta de comparação ainda, né, que é o que a gente vai tentar trazer um pouco aqui também. Mas vai lá, Lucão, dá aí uma repescagem pra Maneiro. gente aí. Para falar de Cuba, a gente tem que falar de imperialismo, tá ligado? No sentido mais amplo que existe. E o recorte que eu vou falar é mais ou menos ali, por exemplo, o século XIX. Para quem não sabe, o século XIX é tipo assim, 1801, né, até 1900. E assim, o que estava acontecendo no começo do século XIX era basicamente toda a efervescência na Europa que acontece em função do Napoleão e as guerras napoleônicas e tudo que se faz em conta disso. Tanto quando o Napoleão decide fazer uma baguncinha pela Europa, assim, entendeu? Ele vai mexer com a estabilidade política e econômica de todas essas potências que eram imperialistas. Você entendeu? No caso de Cuba, assim como grande parte da América, ela era dominada pela Espanha, certo? Então, durante o período que a Espanha, inclusive, chega a ser conquistada pelo Napoleão e é comandada pelo irmão do Napoleão, se eu não me engano, José Bonaparte. Depois a gente faz errata, se o professor por acaso errou. Ela perde o controle de seus vice-reinados aqui na América, né? Então, durante o século XIX, haverão várias tentativas do povo cubano de tentar se livrar da tutela da Espanha. Cuba, apesar de que ela se une junto dos Estados Unidos ali em 1889, né, num processo de guerra contra a Espanha, ela só vai conseguir a sua independência em 1902. Só que tem um problema, tem um grande problema, e é aqui que a gente começa, tipo assim, a pisar no calo da ideia de liberalismo, você tá ligado? A primeira Constituição de Cuba, ela tem uma cláusula, uma emenda, né, que ela é bem capciosa, que é uma rasteirinha ali na soberania, certo, de Cuba, que é a emenda Platt. Essa emenda Platt, o que ela é? Basicamente,
transforma Cuba não num país soberano, mas ela tem o estado de uma espécie de protetorado dos Estados Unidos, porque essa emenda ela estabelece o seguinte: se os Estados Unidos julgar que é do seu interesse, ele pode intervir militarmente em Cuba. Então, tipo assim, né? Zero soberania, assim, certo? E no começo do século XX, Cuba vai ter uma certa autonomia, assim, em relação aos Estados Unidos, você entendeu? Mas aí, a partir da destituição do Gerardo Machado, né, que foi um presidente de Cuba, em 1933, esse presidente, o Gerardo Machado, ele é destituído. O Fulgêncio Batista, ele não vira presidente, mas ele se coloca como chefe das Forças Armadas e ele transforma Cuba numa espécie de estado marionete. Já começa aí uma certa relação entre a ditadura que vai acontecer em Cuba e os interesses dos Estados Unidos. Posso dizer, esse estado fantoche, essa situação de tensão política, ela vai acontecer até 1940, que é quando vai ter eleição. 1940, aí o Fulgêncio Batista ele vai se candidatar, ele é eleito, certo? E em 1944, né, ele tenta dar aí, né, um golpe. E ele vai governar, certo? Por meio desse golpe, se eu não me engano, por mais de uma década. Nesse momento, certo? Durante esse momento, que ele dá um segundo golpe, aí sim se instaura aquela ideia, aquele estereótipo que a gente fala, por exemplo, Cuba passa a ser o bordel dos Estados Unidos, entendeu? A oligarquia americana, ela vai estar, tipo assim, completamente, tipo assim, intrínseca ao vamos dizer assim, a governabilidade do Fulgêncio Batista e tem sim uma mão direta dos Estados Unidos dentro dessa relação política. No entanto, aí vai começar, né, a dissidência. Então, Fidel e seu irmão, o Raul Castro, eles vão bolar um plano, ok? Qual é o resultado disso? O resultado disso é que, basicamente, eles acabam sendo exilados para fugir do regime, ok? E eles se refugiam no México, que eles vão conhecer quem? Alguém quer falar o nome aí? Che Guevara. Che Guevara, Ernesto Guevara, você entendeu? Aí o negócio vai ficar sério pra caralho, certo? Por quê? Porque a ideia deles, a princípio, que nem eu falei, não é pegar em arma e eu vou matar todo mundo, vou colocar a arma na cabeça do Fulgêncio Batista e fazer ele pedir água, certo? Não. A ideia é, tipo assim, aquele modelo revolucionário maoísta, né? Que a gente estava conversando agora há pouco, que aqui no Brasil a gente vai ter o exemplo, por exemplo, do Luiz Carlos Prestes, que é você, né, fazer um périplo pelo interior do país e você vai convencendo a população em pegar em armas. Esse convencimento naturalmente se dá pela situação que a população, né, não é um convencimento, é tipo criar meios. Na verdade, é assim, né? Eles saem do México num navio, acho que o A nome vovó, do... grandma, não, mas tinha um nome no navio até que ficou famoso. vira um O Grama, jornal. Grama, Grandma, verdade. O grandma, Grama. é a vovó. Eles saem, tipo, dezenas de pessoas, eu acho que era quase 80. 80. E aí chegam 13 Isso. em Cuba. Porque quando eles desembarcam em Sierra Maestra, né? Que é o contrário de Havana. Não sei se tem como colocar um mapa também, mas se Havana É tá no do lado, Oriente. a Sierra Maestra tá num lugar completamente diferente. Mas eles foram recebidos a bala, certo? Mas novamente, né? Parece que o Fidel Castro, o Raul e o Che Guevara têm o corpo fechado, certo? Porque os caras parece que desvia a bala, né? E esses caras vão começar aí uma campanha de 2 anos, velho. Você entendeu? Inclusive financiado por uma burguesia cubana, Nacionalista, né? nacionalista. É isso. Então, eu juro pra você que eu vou calar a boca em breve, tá? Eu vou calar a boca rapidinho, na minha opinião, desse debate. Que Cuba é um país, velho, eles tentam construir a sua soberania debaixo de fogo, mano. Debaixo de cerco. Você entendeu? E se a princípio era um cerco bélico, no sentido de arma, tiro, bomba na cabeça, da década de 50, 60, passou a ser um cerco econômico. Gente, a Rússia, qual foi a primeira atitude dos Estados Unidos quando ela se contradiz esses tempos atrás na guerra da Ucrânia, tipo assim, contra a OTAN? Os caras são excluídos do sistema SWIFT. Mano, essa é a bomba nuclear no sentido econômico.
Cuba passou por esse regime, tipo assim, mano, há mais de 60 anos. Entendeu? Então isso tem que ser levado em consideração quando alguém que vai fazer um argumento no sentido capitalista usa Cuba como um exemplo ruim. Cuba, né? O Lucas fez essa introdução aí. Vai Deixa embora. eu aberto para Vai os outros embora, isso, camaradas. vai embora. Os outros camaradas também falarem, mas a ideia é assim, né? Pô, Cuba é um país sem recursos, galera. Não adianta achar que é um país que estaria bombando se fosse capitalista, porque já foi durante uma época antes da Revolução Cubana e a miséria era extrema, as casas não tinham o chão cimentado, era barro, não tinha saneamento básico, a, o analfabetismo era grande, né? Não tinha universidades, não tinha essa potência da medicina que é hoje. Mas vocês têm que ter essa ideia sempre quando vai criticar Cuba, que é um país que o petróleo tem o quê? Se eu não me engano, era enxofre, não? Outro processo ainda, que você tem que extrair um elemento dele Pra depois ser um petróleo que vai ser refinado pra poder... Exatamente. Então ele é um petróleo, por exemplo, que para você gerar, fazer com que as termoelétricas lá rodem, ele acaba desgastando as peças mais rápido. Ah, entendi. E devido à questão do bloqueio, Cuba não tem como ficar importando essas peças, porque as termoelétricas são antigas e os países que negociavam essas peças não se submetem a negociar por causa do bloqueio. Eu acho que esse argumento é muito massa, porque, por exemplo, o Brasil, que é o Brasil que tem a Petrobras, a gente exporta óleo bruto para ser refinado e reimportar depois. E, pô, a gente não tem um complexo industrial que é referência no mundo, beleza, você entendeu? Mas, assim, a gente tem, você entendeu? Então imagina Cuba, que é uma ilha, velho. Eu acho que a introdução que a gente tem que fazer é essa. Primeiro, que quando você vai comparar Cuba, como a gente tá falando no início, as pessoas têm costume de comparar com o Brasil e tudo mais, não. Você tinha que estar comparando com a Haiti, você tinha que estar comparando com a Guatemala. Sim. Tá? Essa galera da América Central, né? Exatamente, Lobrão, porque você pensa comigo, aqui no Brasil a gente tem potencial hídrico, não tem? Tem uma hidrelétrica do Porto de Itaipu, Cuba não tem. Ah, mas tá acabando a energia lá. Lógico, esse cara depende de petróleo. Você comprar petróleo de fora, tem que vir por navio contrabandista ou de países que não se submetem ao bloqueio, como Irã e tal. São países distantes. Venezuela, porta. Manda para eles o que sobra, mas na crise que eles estão. Também. Entendeu? Agora pensa comigo, eles poderiam comprar, sei lá, do Brasil, do próprio Estados Unidos, que tá ali perto, de outros países produtores aqui na região. Não pode por causa do bloqueio, porque bastante para eles. Então, um navio que chega com a bandeira do país em Cuba não pode comercializar, não pode atracar nos Estados Unidos por um determinado período de tempo. Imagina a perda financeira que não é isso? Sim. Então ninguém vende para eles. Não vai fazer comércio. Entendeu? Alimento mesmo é uma problemática grandesca, porque é um país pequeno lá, né? Não é todo lugar que produz muito, né? Por causa da riqueza do solo. Então, ele poderia ser comparado mais com um país pobre do que um país rico. O erro da galera ao fazer uma análise crítica real sobre Cuba, e a gente vai falar os problemas de Cuba aqui também, é tentar considerar que ela seria uma potência do capitalismo se não tivesse socialismo. E não é assim. Assim, só pegando um termo que o Lucas falou ali, questão de Cuba como, uma certa época, sendo considerado bordel, né? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Assim, eu e o Diego, a gente esteve lá, e assim, o Diego já tinha ido uma vez, e a minha foi a primeira vez. E o que me chamou a atenção, assim, a questão, assim, tem certas edificações luxuosas, assim, que foram construídas nessa época a herança dessa época. Para servir, né, os oligarcas dos Estados Unidos. E você compara, assim, como o Diego já falou, assim, que era, na época, uma população predominantemente rural, sem estrutura, numa ilha, sem recursos, e você compara esse povo vendo essas edificações sendo utilizadas por pessoas de outros locais, né? Então, assim, você já vê aí que a questão da revolucionária estava justificada por essa questão de diferença, e é uma diferença brutal, tanto que a gente teve num desses prédios, que lá tem a placa até hoje. Esse prédio foi nacionalizado por Fidel Castro em tal data, tal data, tal data. E é legal que você está falando isso porque, por exemplo, como eu disse, a Revolução Cubana ela não tinha esse ímpeto socialista. Essa situação, esse caráter socialista, ele vai se instaurar, eu acho que ali em 60, a partir de 61. Não, a partir de 60, perdão, por quê? Tem essa oligarquia dentro dos Estados Unidos. E ali nos finalmente, vamos dizer assim, os Estados Unidos ele era amigável a Fidel Castro, certo?
Tanto que os Estados Unidos ele para de apoiar militarmente o Fulgêncio Batista, o que também ajuda, né, na conquista dos revolucionários em relação ao Fulgêncio. No entanto, a partir do momento que o Fidel decide começar a fazer estatizações, mexe no calo dessa oligarquia. Então, assim, automaticamente os Estados Unidos começam esse embargo, porque esse embargo, a gente não tá falando de tipo assim, eu não sou mais seu amigo. Não, é um processo que vai excluindo Cuba não só da relação entre com os Estados Unidos, mas no comércio internacional de uma maneira geral. Assim, os caras tá isolado, velho. Isolado no mundo. Você entendeu? Eles literalmente estão numa ilha. Entendeu? Nenhum país soberano consegue se desenvolver só com os recursos que ele encontra dentro da sua própria da sua própria geografia. Entendeu? Então, a partir desses embargos, por necessidade, Cuba começa a assumir uma conotação socialista. Por quê? Quem era outra potência de referência durante a época ali da Guerra Fria aqui nos Estados Unidos? União Soviética, né, velho? Fidel Castro é imortal, né? Ele governou até os 90 anos, morreu. Quem assume é o cara que tava do lado dele, mano. Que é o Raul Castro, se eu não me engano, em 2008, né? E ele vai, eu acho que até 2023, 2022, 2021, como é que é? Até o Dias-Canel. Isso, e é aí que eu queria chegar. Quem assume depois do Raul, deixa eu ver aqui, 21, tá? É o Miguel Dias-Canel. Galera, ali na viagem que vocês fizeram, por acaso, tipo assim, vocês tiveram a oportunidade de trocar ideia com a população em relação à imagem que se tem do Miguel Dias-Canel? Basicamente a viagem foi pra isso. Pra caralho, né? Então, galera, Mas vai lá. pode contar, Ednei, conta, não usa os E qual que é a termos, imagem? mas... Qual a imagem que os cubanos têm do presidente? Eu acho que o Diego pode até explanar melhor, porque assim, eu tava, obviamente, também aproveitando a viagem, né? E o Diego, ele só sabe falar de política o tempo todo. Mas assim, sempre que a gente tinha oportunidade, conversando com a galera que trabalhava nos locais, a gente teve que se deslocar muito de táxi, então conversando com taxistas, tudo. Às vezes até abordando pessoas na rua, né? Assim, o que você acha? Eu acho que é o jeito mais massa. Sim, entendeu? sim. E a visão da galera sobre o Dias-Canel é que ele, né, Diego, como que a palavra que dá pra utilizar? Primeiro, acho que a gente tem que colocar aqui que a maior parte do tempo que a gente ouviu críticas negativas foi em Havana, né, Claudinei? Sim, sim. E Havana, eu não estou defendendo o Dias-Canel, depois a gente vai chegar nesse ponto, mas a Havana é um choque sistêmico, né? O cubano tem acesso a algumas coisas do capitalismo, como acesso fácil ao dólar, ele pede $1 para uma pessoa, ele consegue. Tem algumas benesses do socialismo, mas é uma cidade com quase ali 3 milhões de pessoas para um total de 10, 11 na ilha, né? Então tem muita disparidade social por essa concentração. É difícil de você atribuir serviço público numa cidade lotada dessa com os problemas que tem, né? Aham. Mas as críticas existem, acho que como o Dias-Canel ele pegou uma época muito conturbada de Cuba, acho que primeiro a gente tem que lembrar que quem governou antes foi Fidel Castro e Raul Castro, duas figuras históricas, né? O Fidel, ele morre sendo ainda ovacionado pela população. Não, o Raul Castro também tem muita... Ele consegue trazer pra si também. Ele não tem igual o Fidel, mas ele tem mais que o Dias-Canel. Então o Dias-Canel é o primeiro civil ali, né, cara? Não participou do processo revolucionário. Ele é a primeira geração que vem que não participou da luta. Uhum. E arca ali com as questões da pandemia, né? A queda brutal econômica que Cuba teve. Turismo, né? Cuba, ele não que sobrevive disso, eu não queria falar isso, mas eles é muito relevante ali. Mas de certa forma sim. Uhum. Né? De certa forma sobrevive de turismo, sim. Não tem indústria, né? As coisas mudaram com a queda do preço do açúcar no cenário internacional e passou a ser o turismo. Depois teve alguma pequena expansão da biomedicina e medicina que eles usam para exportar os médicos que eles formam de maneira barata, né? Mas podemos dizer que é o turismo, sim. E ele pegou toda essa questão, essa travessia ruim da economia
e teve que aplicar medidas econômicas que o cubano pedia que acabaram se tornando impopulares, como a questão do fim das duas moedas, que antes a gente tinha o CUP, né, e tinha o peso cubano, e ele faz uma transição para unificar essas moedas, que gerou uma inflação bizarra e tal. Então ele também, de certa forma, leva o ônus de ter aplicado algumas reformas que os cubanos pediram. E tem reforma ainda que o cubano pede, que é a questão da dolarização. Não, Né? perdão. O Dias-Canel está propondo Sim, a dolarização. O exatamente. cubano não quer. Doido. Alguns, né? É. Dos que a gente conversaram, alguns defendem. Porque Qual é a perspectiva em relação à dolarização? É uma coisa meio Milei? Assim? Cara, o que que leva à dolarização? É você não ter controle sobre o seu sistema financeiro. Se você depende de dólar e, vamos supor, um país com soberania econômica, um país que tem seu sistema financeiro próprio, se ele precisar emitir dinheiro para antecipar um aumento produtivo futuro, ele pode, entendeu? Se ele precisa fazer um gasto, financiar, ele pode. Quando você tem a dolarização, você só gasta o que você tem em dólar, Sim, entendeu? sim. Então é complexo e isso provavelmente levaria a serviços que são mais baratos hoje em dia, que são subsidiados, ou alguns produtos como a gasolina subirem de preço, entendeu? Então é um pouco impopular. Mas a promessa dele é que seja uma dolarização parcial. Ainda não teve, né? Mas os cubanos, pelo menos que eu conversei, não veem isso com bons olhos, né? A gente. Acreditam que não vai ter muito impacto, na verdade. Entendi. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida, acho que grande parte da população, tipo, sobre Cuba. Dizem que é uma ditadura, né? Como é a polícia na rua lá? Assim, os caras... A polícia é opressora. Você fez a pergunta que o Diego tava esperando, mano. A gente vai pra rua tranquilo. Você não pode falar as coisas. Você falou mal do Fidel ou do Che Guevara, que são santos, assim, você vai preso. Eu Como acho, que é? eu acho que o Claudinei até pode complementar o comentário depois, mas é engraçado, cara. Eu digo engraçado e trágico ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente fala que o cubano, de certa forma, né, esse isolamento que ele tem do mundo prejudica a compreensão de mundo dele, envolve a polícia também. Você não vê uma presença pesada da polícia nas ruas, quando vê os policiais não andam portando as armas como ostensivamente, que nem aqui no Brasil, com o bração para fora, tal, é uma coisa que fica guardado ali. Geralmente você vê os policiais se dando muito bem com a população na rua, os caras cantando, às vezes para e faz uma brincadeira, entendeu? Mas a galera que tem o pé mais atrás com o governo lá, e existe, eu e o Dinei tivemos a oportunidade de conversar abertamente com os cubanos que criticam o governo, eles têm uma ideia que é uma repressão tipo, gigantesca, né? Tipo, para eles, assim, numa ilha de 11 milhões de pessoas, prender 254 pessoas num protesto. Usar mangueira d'água para acabar com o protesto, tipo canhão d'água. Sei. Eles não têm noção de como é no Brasil uma Isso que eu ia falar, repressão. o editor, coloca aí na tela, fazendo favor. Não, sério, aquela parada que a gente tava conversando mais cedo, que é tipo assim, a proporção da população carcerária em relação à proporção da, né, da população brasileira. E aquele dado interessante, né, de que, tipo assim, quantos por cento dessa população carcerária já foi julgada. E coloca também, você falou da repressão com jato d'água, né? Coloca aqui no Brasil a repressão sobre nós, professores, no dia 29 de 2015. Ah, é vai verdade, comemorar né? agora 10 É verdade. anos. Se você me permite, o Lobão colocou essa questão da gente subir os dados. Eu, inclusive, vou tentar achar depois, com a ajuda do Claudinei, um site que esses próprios cubanos que criticavam o governo apresentaram para a gente para falar sobre a repressão gigantesca que eles sofrem. E eu vou colocar os dados aqui para que vocês possam analisar. É o Brasil paralelo deles. Desde que surge a questão da internet em Cuba, a desinformação também passou a surgir, viu, gente? Perdão, Nath, pode. Não, só questionar, assim, essa parte onde você disse sobre a questão da repressão também. Quem falam essas pessoas? São o pessoal mais do interior ou o pessoal do centro de Cuba, de Havana? Mas na capital, Na Nath. capital, não. Porque eu lembro de uma das nossas conversas, você comentar como é disparado a maneira em que o interior de Cuba se posiciona sobre a situação política lá e como eu não sei como que fala, o pessoal que mora em Os Havana. havaneiros, pode Os falar. havaneiros, como eles
como eles visualizam a situação de Cuba. E como muitas vezes o pessoal do interior critica como se o pessoal de Havana não fosse cubano igual eles. Tem até uma frase que algumas pessoas do interior usam, que é havaneiro não é cubano. E Ô, assim, louco, pesado desse tem, jeito? tem. Porque assim, cara, uma coisa que eu acho, vou deixar o Dinei falar, é sobre, por exemplo, como no interior parece que as coisas são mais tranquilas. Fala aí um pouco do acesso à comida, Dinei, como que você viu as plantações lá, os mercadinhos. Fala o que que você viu lá. Não, a questão Ô, assim, pra começar, teve reforma agrária, né? Lá em Cuba sim. teve. No Teve. processo revolucionário, houve Maneiro. duas reformas imediatas que mudaram com a estrutura, urbana e rural. Primeiro, a reforma urbana, ela pegava grandes mansões e tudo mais Aham. e resolveu de maneira praticamente imediata o problema da moradia em Cuba. Dividiram essas mansões em submoradias Aham. para acomodar a galera, né? Então você lá em frente ao Capitólio, que é um dos prédios mais representativos da política cubana, a gente estendendo roupa na casa. Aham. Mas fala um pouco aí, Dinei, sobre o que você viu do interior, para eu não ficar enviesando. A questão assim que eu vi assim, principalmente questão da organização das cidades, do nível de ocupação das pessoas, questão da limpeza, que é engraçado assim, o interior é muito limpo, mas Havana é sujo. E o Aham. havaneiro fala que Havana é sujo por causa do interiorano, né? Que vai para lá. Que vai pra lá. Os Mas curitibanos enfim. falam isso da gente lá também, sabia? E assim, uma questão de questão do trabalho. E uma coisa assim, que me chamou a atenção muito, assim, você vai andando pelas estradas, não tem fim, e tem pouca coisa, Aham. mas de vez em quando você vê umas escolas Hum. desativadas, né? E a gente Ah. pergunta para as pessoas o que, que é aquilo. É sazonal a ocupação dessas escolas, porque quem estuda nos grandes centros, obrigatoriamente tem que ir para essas escolas Que rurais doido, para velho. aprender A a, Que produzir. doido. a produzir, a saber tirar leite de uma Isso é, vaca, construir uma cerca, entendeu? isso é muito louco. Isso por quê? Porque isso me lembra o caso do Xi Jinping, por exemplo, lá na China. Para você alcançar a patente política que te leve, né, a, vamos dizer assim, um escalão maior, você tem que também fazer um périplo pelo interior do país. E é doido porque eu acho que isso é pedagógico no sentido de criar uma amplitude sobre o que é o seu país, você Você tá tá falando. Não, falando. e você veja só assim, porque é um lugar pela realidade dele, já tem pouco recurso. Aham, Teve os embargos. aham, Se a situação piora ainda mais, aham. meu, quem é médico vai precisar aprender a Sim, plantar alguma coisa, sim, Um entendeu? engenheiro O engenheiro elétrico. elétrico vai sim, precisar saber abater um animal, sim. entendeu? E isso é legal, assim, que eles têm essa consciência de, primeiro, assim, compreender a sua realidade, Aham, saber que tem pouco recurso, que tem embargo, e a partir disso, saber se virar ali. aham. E é um pouco interessante, porque. Pouco não, muito interessante. Pelo que a gente via, parece que o projeto de desenvolvimento cubano era mais para o interior. Nós vimos destilarias de rum no interior, eh, as próprias As plantas elétricas as de plantas energia elétricas. solar. Cerveja estatal. Também tinha Cerveja lá, a gente vai estatal. chegar nesse ponto. E muita plantação, então mais para o interior você via que o acesso à comida era mais farto, porque também tinha muita cooperativa de produção. Todo lugar que a gente passava na viagem, havia cooperativas de produção. Mamão, manga, arroz, Mamei. feijão, mamei, o mamei, que é uma frutinha que o Dinei gostou, que Gosto. é Parecida com específica de lá, né? mamão. Particular de lá. Então foi um projeto diferenciado. E aí você vê uma galera mais ocupada mesmo no interior. Você vê que o interior tem uma estrutura. A gente achou que era uma outra cidade, mas não. Você pega lá Matanzas mesmo, que é uma cidade maior, mas no interior totalmente organizada, manutenção predial, calma no trânsito, tudo. O interior parece que tem uma vida mais de boa aqui na capital, mas a galera quer ir mais pra capital por causa do acesso aos recursos do turismo. Sim. Porque numa porrada ali que você faz numa tarde de turismo, vai ser o quê? 2, 3, 4 meses de salário Aham. que você vai ter no interior, entendeu? Não, Então eu essa. tava. Só um pouquinho, você tava até comentando assim com o Diego. A gente lá em Havana, por exemplo, a gente ia fazer uma refeição de que o equivalente na moeda deles, que a gente gastava em dólar, era 4.000 CUP. Isso é metade de um salário de um cubano.
uma De um refeição. cubano que ganhe bem. Num dia a gente consumia Doido, o que um velho. cubano Aham. tem de férias num mês, né? Nossa. Então, assim, tem essa dificuldade. Então, por isso que a galera vai pra Havana. Porque tem muito turista, o turista vai dar uma gorjeta ali em dólar. Entendeu? $1 que É. você dá, É. 325 CUP, né? 325 CUP. Pela época que a Sim, gente então tem tava. muita gente que fica pelas ruas mesmo, até pra, digamos assim, falar essa palavra, pra explorar o turista, que não é muito diferente se você for pra, sei lá, cidades turísticas. Ah, como com eu certeza. já fui para É. algum estado do Brasil, e lá também tem a galera o tempo todo que É, fica em cima do é, turista é. pra. Ô, Lobão, Entendeu? É. o que você ia mandar aí pra Não, nós? eu ia perguntar isso aí. Então, aqui minha ideia de Cuba é que você recebia um salário do governo, acho que é da maioria das pessoas, Uhum. e você não podia explorar o dinheiro, Tá. ganhar sua grana. Tá. Na verdade, há algumas profissões que vão ser liberalizadas agora. Um casal que a gente conheceu lá, inclusive a gente mantém bastante contato e é crítico ao governo, a senhora é uma médica e ela não pode ter outro emprego. Só que Que doido, velho. como o salário está muito prejudicado em Cuba, isso, gente, é uma questão que é consequência da pandemia, que eles perderam muitos dólares e para comprar as coisas, porque praticamente tudo que Cuba consome é importado, exceto essas frutas, porco, né? Então tem que comprar em dólar e eles não têm dólar para comprar. Então o poder salarial foi muito achatado. Então vamos voltar, né, ao que eu estava falando. Ela, que é uma médica, ela já trabalha há anos, está ganhando 8.000 CUPs, né? Eu não lembro agora se é CUP mesmo. Se for em dólar. Pera aí, vai dar 325. Cerca de $20. É muito pouco. 8 mil dá $20? A conversão é bem ruim, ô Nath. Porque eles não têm acesso a dólar. Como que o teu salário vai ser alto em dólar se a própria ilha não tem dólar? Sim, mas por Entendeu? exemplo, em real, isso daria um salário mínimo? Não dá. Só que também você tem que ter, só que você tem que ter noção de algumas coisas assim. É isso que eu queria saber. Mas O que eu o acho Estado garante para Mas ela. eles também gastam menos. É isso que eu vou colocar. Eu acho que a gente tem que debater por partes. O poder de compra é baixíssimo, exatamente por causa dessa crítica. É hoje uma das coisas que a população cubana está mais descontente. Só não está mais descontente do que os aposentados, que a pensão é uma miséria. Tá? Agora, o custo que um cubano tem de vida não é o mesmo que ele tem no Brasil, que ele teria no Brasil, e nem mesmo o ritmo de trabalho é o mesmo. Por exemplo, lá praticamente tem toda a galera tem uma moradia tal, garantida. As pessoas não vivem na rua, não tem essa preocupação. Essa é outra. Às vezes tem que morar com familiares. Lá tem regiões que eles vão puxando um andar na casa para cada geração da família. Puxadinho. A casa é um patrimônio seu. É propriedade privada. Propriedade privada. Pra Tá? galera não falar assim, que você vai Não. roubar a casa. Se você tiver um carro, moto elétrica, que tá tendo muito lá, isso também acaba impactando, né, Dinei, na questão dos racionamentos. É propriedade privada. O pessoal de Maringá vê que a gente não vai roubar a casa deles. Não vai. Não vai, né? Pode Eu falar. só acho interessante isso, da gente ter que entender que a gente não pode analisar a perspectiva de um país que não é como o nosso, como se fosse aqui. Sim. Porque, assim, eu como brasileira, moro aqui em Maringá, no Paraná e etc., eu não posso analisar Cuba do meu ponto de vista e achar que, por exemplo, o tanto que eles recebem lá, não vai adiantar eu converter, porque a conversão não é como eles utilizam esse dinheiro. E acho que isso tem que ficar claro, às vezes, para as pessoas. E o retorno que o Estado vai dar, que você vai... Exatamente, porque não é só uma questão de economia, não é só questão de regime político, é uma questão de toda a vida de um país e a maneira como ele se comporta. E é isso que eu acho que tem que ficar um pouco... Eu penso que assim, ó, galera, igual eu falei, né, por partes, a gente tem que falar do poder de renda, tem que falar do que eles conseguem lá ou não que o Estado dá, mas a gente tem que lembrar que Cuba agora está num período de crise que alguns cubanos colocam que é pior que o período especial na década de 90, quando a União Soviética subitamente para de ajudar o país. Eles entraram numa crise fodida porque eles não tinham acesso a produtos que a União Soviética garantia para eles. Desde a pandemia, eles estão colocando que essa crise chega a ser próxima ao pior. Então, assim, o que acontece? A gente precisa colocar isso em perspectiva sobre o que eles têm acesso. Antes dessa crise, e é comum você ouvir do cubano isso, houve um rompimento de véu, uma divisão. Antes dessa crise, o cubano ele conseguiu medicamento barato,
ele conseguia cirurgia tranquilamente, a comida não faltava, a segurança, não tem tráfico, não tem droga na rua, tudo mais. Ocorre essa crise e a situação econômica ela começa a ficar tão ruim que Cuba não tem acesso a insumos para produzir remédio, porque é Aham. comprado em dólar. Ele não tem dinheiro para trocar o maquinário da saúde. Não tem dinheiro para comprar, por exemplo, comida em excesso, por exemplo, frango, que é uma das coisas que eles Sim. gostam de consumir lá. Porque porco, eles é um animal que eles conseguem produzir no quintal de casa. Quando eles têm Sim. casa, eles produzem Sim. lá, tem isso, né? Mas, por exemplo, frango, essas coisas começou a ficar muito caro para você comprar de fora. Então, hoje a coisa tá aguda em Cuba, essa crise ela é muito aguda, porque as conquistas que a revolução Trouxe. trouxe para eles não tá conseguindo manter. Eu ia perguntar, tipo assim, a população consegue se entender ainda dentro de um processo revolucionário ou não? Ó, é o que eu tô falando. Hoje, com o acesso à internet, você tem mais uma conversa entre o cubano do país inteiro, da capital sabe o que está acontecendo Aham. no interior, da interior. Então, assim, isso facilita mais uma compreensão política de coisas boas e ruins. Então, a gente tem uma ala hoje em dia dos cubanos que não está contente. Essa ala não enxerga que está tendo processo revolucionário. Essa ala ela vai entender que é uma permanência de um sistema que não traz mais transformações e está engessado, Aham. tá? Isso, gente, a gente tem que ser honesto. Acontece. Não existe só gente revolucionária lá e que apoia o governo. Não, sem conta. Aí você tem um meio ali entre os dois extremos, que são pessoas como o Ricardo, que a gente conheceu em Cienfuegos, né, Ednei? Quer falar sobre o posicionamento do Ricardo, para não ficar no monólogo aqui? Pode falar. Tá. Esse Ricardo é um engenheiro elétrico aposentado, que a gente conversou lá. Teve opção de ir para fora do país para fazer a formação por ser um engenheiro elétrico e Cuba precisar que ele se atualize. Aham. Então ele conheceu a realidade de outros países. E o Ricardo se coloca, um senhor já, como esquerda. Ele fala, Diego, eu sou de esquerda, mas eu acho que tem que ter algumas transformações. O que o Ricardo coloca que tem que ter como transformação? Alguma das coisas que ele enxerga é que o sistema acaba tendo que carregar nas costas pessoas que hoje em dia têm renda em Cuba. Por que eu digo isso? Cuba, por essa necessidade do dólar, ela facilita que pessoas que estão em outros países cubanos e ainda têm família em Cuba enviem dólares para Cuba, tá? Então essa galera tem uma disparidade de vida em relação a quem não consegue acesso ao dólar tremenda. Aham. Tanto que Cuba tem que criar lojas que vendem produtos que o cubano não tem acesso para tentar arrecadar esse dólar. Então isso cria o quê? Uma disparidade social. Sim. Então o Ricardo fala o seguinte: olha, não tem lógica mais o Estado cubano Uma vez que tem essa disparidade acontecendo de maneira sistemática. manter uma galera que não tem condições esperando, enquanto outra que está tendo condição tem o mesmo acesso, né? Então tá, isso é o Ricardo falando, um deles, que é o meio que eu coloquei, Aham, o aham, meio, né? aham. Então você tem a galera que é contra, tem a galera que se coloca como esquerda ainda, mas há necessidade de transformações, e há sim uma boa quantidade, que eu colocaria até que a maioria, que é a galera que sai para defender o governo cubano na rua, que defende o processo revolucionário. Galera, não tem como vocês achar que aquele pessoal que inunda a Praça da Revolução no 1º de maio é tudo mandado, tá? Não É. tem como, não tem um É. cordão de Não, marionete não ali. tem como controlar isso. Não, assim, só notando uma coisa, que teve uma galera que não passou pelo processo revolucionário Aham. e que já Uhum. nasceu numa época que tinha esse fácil acesso a dólar, né? Então estavam acostumados a ter um acesso maior à questão do consumo. E depois que teve essa questão da escassez de dólar, né, estão tendo que enfrentar esse perrengue e não passaram pelo processo revolucionário. Então Eles não hoje, sabem que melhorou, né, em um exatamente, eu momento. acho que hoje em dia essa parte da população, dessa geração, que que tende a ser mais crítica, Aham. entendeu? Porque não teve acesso às benesses do regime, né, E da nem sabe revolução. quanto que era ruim antes da Revolução. Exatamente. Não, Tem é. noção do que foi o processo. Não, eu acho que isso é muito fácil de enxergar, por exemplo. Eu não tô falando nem de questão geracional, mas a própria população ali, vamos dizer assim, classe média ou classe média baixa no governo Lula 1 e 2, e a relação da galera com o governo hoje é outra. Você entendeu? Antes era paz e amor, você tá ligado? Agora
As pessoas cansam, né? Cansa. E aí ela não vai parar pra acreditar toda vez que o governo fala que não é culpa dele. Então, isso que eu ia falar, porque, por exemplo, a pergunta que eu fiz e que vocês responderam é se as pessoas se veem dentro de um processo revolucionário. Você tá ligado? E eu, particularmente, tenho um pouco de raiva da falta de olhar histórico das pessoas para julgarem uma administração. Porque, mano, tudo é processo na história, né? Tudo é processo. Então, e aí, Não tem herói, sabe? uma coisa interessante que o Ricardo falou pra gente em uma das nossas conversas foi que, assim, eu perguntei pra ele, eu falei, Ricardo, tudo bem, nós lá de um certo setor da esquerda que é mais eh, favorável ao governo cubano, tal, alguns de nós chegamos a colocar que o bloqueio é culpado por 100% dos problemas cubanos. Eu quero saber de você, que é cubano, tá aqui, quanto que você vê nisso daí? Ele falou 50%. 50%. Só que o Ricardo coloca alguns problemas no processo de Cuba, de transformação, que outros cubanos acham que é uma ofensa quando ele fala. Por exemplo, o Ricardo fala que o cubano não tem a pegada da produção. Entendeu? Porque, por exemplo, você pega a Havana lá, Lucas, que o Dinei falou sobre uma espécie de. Que existe, e vamos deixar claro, em toda cidade turística, uma espécie de profissionalização da enganação ao turista. Entendeu? Então, essa galera não tem a pegada da produção, tudo mais, assim. Eu vejo, às vezes, cubanos lá que a gente conversou falando de vir para o Brasil. Né, não tem noção o que um cubano passa aqui trabalhando no supermercado, por exemplo, e ainda houve de galera que trabalha no supermercado que ele não trabalha bem. Eu sei disso porque pai de aluno cubano que eu tenho acesso lá no colégio. Pra ser E, sincero, perdão, Dinei, pode falar, mano. não, assim, só pegando isso que o Diego falou, assim, essa questão ainda da exploração do setor turístico, né, por certas pessoas, a questão dos pedintes lá. Tem, assim, tem muito pedinte, só que assim, a galera explora essa visão de quem tá indo para fora que o cubano é miserável. O cubano não é miserável, entendeu? Tem gente que pede na rua, mas o cara tem trabalho, entendeu? Aí ele vai Assim, pedir ele pro tem o turista, trabalho, então. ele tem lá a renda dele, mas ele quer o dólar Ah, do mas turista. cita o caso para ficar concreto, pode citar o É, caso. é uma malandragem isso? Do Do cara bar, marombado lá. dos dois que teve, né? Não, o Diego passou por uma situação assim. A gente foi num bar lá em Havana, né? E eu tava conversando lá com a garçonete, tranquilamente, assim, inclusive ela fez uma crítica ao sistema, ela falou, ó, eu fazia geografia na universidade aqui de Havana e eu tive que largar para vir trabalhar no comércio aqui, no comércio de bares. Eu falei, ah, mas você consegue se manter, né? Ela falou, não, demais, aqui eu ganho em 2 dias, 3 dias o que o cara ganha no mês. Então tem como ter renda, mas vamos lá. Aí eu no bar, né, e a minha esposa nunca tinha ido, né, e tal. E aí veio um cara, pediu dinheiro ali do nosso lado, tal, um jovem, cara, bem constituído, assim, e tudo mais. Aí, né, eu falei, não vou ajudar não, tal, beleza. Veio uma senhora com o uniforme do emprego, também solicitou. E aí depois veio um cara, um senhor branco, assim, olho claro, enorme o cara, velho, com uma camiseta enrolada na cabeça, né, pedindo dinheiro. Aí a minha esposa ficou, né, meio chocada, cara. Aí eu estava falando com a Gretchen, que é essa Gretchen, na verdade, que é essa garçonete lá, e aí eu falei: "Olha, dá um panorama aí de como tá aqui Cuba pra minha esposa, que ela tá". Aí ela falou: "Não, aquele fulano ali que acabou de te pedir o mais alto, ele vende frutas aqui e tudo mais. É que eles sabem que você dá $1 aqui pra ele aqui na varandinha do bar, o cara vai estar com grana pra comprar um cigarro, alguma coisa mais cara, entendeu?" Então tem isso, sabe? Você tem sim elementos de pobreza em Havana, principalmente nessa condição que tá agora. Eu cheguei a ver idoso, um ou dois, não era aquele exagero, não é uma multidão mexendo no lixo, procurando alguma coisa, mas você não chega a ver a miséria como ela é no Brasil. E no interior isso praticamente some. E isso não tô mentindo. No interior some. Entendeu? É uma coisa mais voltada mesmo para um problema da Capital, né? capital. Doido. Entendeu? Mas assim, acho que o que a gente pode colocar é essa questão de Cuba, todo esse processo difícil que ele tem, é, que os cubanos agora eles veem uma necessidade de transformação, e porque muitas das coisas que são problemas recorrentes lá, como a questão da energia elétrica e da renda, é postergada a solução, né? E nem sempre porque é uma questão do governo querer, é porque não tem como. Agora eles estão tendo uma ajuda da China com os parques fotovoltaicos, né? Vão ter 5 parques fotovoltaicos, um em cada província lá, para tentar melhorar a questão da energia.
mas não tem uma perspectiva fácil de melhoria, porque Cuba só sairia dessa situação econômica que ela está se ela passasse por um processo de industrialização. E para industrializar você precisa ter energia. E para ter energia você precisa ter renda para investir. Então entra num ciclo ali, cara, que é complicado sem ajuda externa, entendeu? Eu não vejo uma perspectiva de melhora. Por outro lado, esse descontentamento, né, que uma certa ala da população tem, e que existe, que a gente tem que admitir que existe, ela embarca num caminho perigoso que é o da desinformação. Então, por exemplo, o cubano ele fala muito, não tem mudança aqui em Cuba, não muda. Cara, eu vi mudança. Eu vou colocar para você. Eu fui a primeira vez em 2006. Quando eu fui mandar um e-mail, eu estava num acampamento em Guaiabal. Eu tive que digitar no computador do acampamento, salvar num disquete, levar até o centro da cidade para mandar o e-mail do disquete para lá. Não existia, você não via, cara, E não na existia sua pessoa com época não celular. tinha carro elétrico. Não, vamos chegar lá, bom você lembrar. Não existia celular, a internet era precária. Cara, em Havana você não vinha trânsito. De verdade, porque não tinha como ter carro, entendeu? Moto elétrica, igual tem hoje, de forma alguma. Então o cubano fala, não tem mudança, mas que eu vi lá, ó, a própria internet, hoje o cubano consegue acessar, fala assim, a internet não é boa. Realmente não é aquelas coisas, cara, mas você navega ali. Tem um controle do governo sobre a internet? Não, deve ter algum filtro, mas você usa o WhatsApp. Normal. O WhatsApp normal. A gente Facebook. também, o Facebook e o WhatsApp Instagram. normal. Instagram entrou lá, né? Não Mas não é como na Coreia do Norte. Não, nem como os Estados Unidos, que você não pode ter TikTok. Então. Né? Mas assim, a gente até se comunica com esse casal pelo WhatsApp. E eles Normal, né? falam, eles mandam vídeo crítico. Usa Facebook. E manda vídeo crítico a Cuba pra gente, sabe? Olha que Tranquilo. interessante. Então mudou isso. Por exemplo, em Cuba antes o pessoal reclamava assim. É isso que é complicado da compreensão deles de mundo. Eles reclamavam o seguinte: Cuba a gente não tem autonomia financeira. Se eu sou um cabeleireiro, isso naquela época. Se eu sou um cabeleireiro, eu tenho que passar o dinheiro para o Estado desconta e passa para mim. Aí o que Cuba fez? Abertura das MIPMEIs, eu acho que é o nome. São microempresas, como as MEIs aqui, que você abre, você gerencia, o dinheiro é teu e você repassa para o Estado uma parte. Teve essa mudança. Aí sabe do que o cubano está reclamando agora? Da desigualdade social que surgiu por alguns terem e outros não, e que é um processo de contradição que tem quando você abre mais economia. Aí, por exemplo, hoje, e eu e o Dinei vimos isso, tem cara com Mercedes-Benz em Havana. Vai abrir uma loja da Mercedes-Benz lá. Aí o cubano que é crítico ao governo. Mas agora a gente está tendo capitalismo aqui. Era o que a maioria, né, das pessoas que criticavam o governo queria. Outra, eles ouviram um cara ele falando assim, todas as MIPMEIs, todas as microempresas são do neto do Raul Castro. É o Cangrejo, o apelido dele lá, que eles falam que é o Cangrejo. É tudo do neto do Raul Castro. Falei, nossa, cara, que cara bonzinho, porque ele é o dono, e tem cara aqui que tá com Mercedes-Benz, que você falou. Tem um outro ali que você também falou, que é de MIPMEI, tá com carro. Ele tá dando carro bom pra galera. Lá no Brasil, você trabalha pro teu patrão, ele não dá carro bom pra você, não. Então, assim, uma desinformação de querer falar que é a mesma história do Lulinha ser dono da Friboi. Então tem que ter um caminho que eles estão pegando que é muito complexo, assim, muito, muito complicado, que é esse da desinformação. Mas é importante lembrar que a gente não falou em momento algum aqui, apesar de ter citado bloqueio, que há anos a ONU vota, cento e lá vai cacetada países, mais de 180 pelo fim do bloqueio. Verdade. E só 3 mantém lá, que é Estados Unidos, Israel e acho que Ilhas Marshall, não lembro agora, para manter o bloqueio. A maioria do mundo querendo comercializar com Cuba e não pode por causa disso. Verdade. Então, assim, por que não tira essa bosta de bloqueio pra gente ver se afunda ou não, né? Ô, mano, porque, tipo assim, não tira essa bosta de bloqueio e aplica pra todos a ideia de livre mercado. Então, Vai tomar no cu liberalista de faculdade. Só existe dentro de faculdade, você tá ligado? Então a Estados Unidos gente- não é liberal. então a gente tem esse Não é processo liberal. muito, muito complexo. Mas eu cheguei a conversar lá com a juventude, ainda há elementos da juventude que defendem o governo. Eu conversei com um cara que também trabalhava como garçom, porque não há como você negar que hoje, para a juventude, o caminho é trabalhar lá no turismo, porque não,
O cara quer comprar coisa e tal e não tem como, entendeu? E ele falava pra mim, ele falava, olha, Diego, eu acho que tem que ter mudança e tal, mas eu tô um pouco só a favor do capitalismo. Eu sou grato por algumas coisas que eu tive aqui, até mesmo na minha infância, explicou que passou por um processo. O próprio, vou citar o nome aqui, peço até desculpa se o Eric assistir isso algum dia. O próprio Eric, que tem críticas a Cuba, e que é casado com a Anya, né, que também tem críticas a Cuba, o Eric deixou claro pra gente. Ele falou assim: o que eu tenho aqui não me agrada, mas muito menos o que tem nos Estados Unidos. E citou que o filho dele está nos Estados Unidos, que há familiares dele e da Anya fora de Cuba, e que alguns desses familiares, na verdade, a maioria desses familiares alertam eles, falam assim: olha, você quer sair daí, mas você não conhece o capitalismo como ele é. A própria Anya chegou a admitir numa conversa que de 5, só um se deu bem, entendeu? Então, o que eu quero dizer é assim, até as pessoas que são críticas a Cuba também não veem no capitalismo estadunidense a A solução. saída. Eles falam muito do Brasil, por incrível que pareça, porque eles têm a ideia que aqui tem um capitalismo e um social, entendeu? Por mais que não funcione desse jeito. É porque eles assistem na novela lá que todo pobre tem um duplex, né? Que aquelas casas de favela em novela brasileira, meu amigo, né? A gente sabe que não é assim. E assim, uma percepção, já que o Diego nomeou certas pessoas, e assim, a impressão que eu tive lá é que a maior riqueza de Cuba é o cubano, porque puta que povo foda, mano. Uma galera extremamente culta, assim, muito maior do que a média de que a gente conhece do brasileiro. Muitas vezes Ah, mas o Brasil não é parâmetro, o brasileiro não é parâmetro. falam mais do que uma língua, são muito inteligentes, cultivam artes, entendeu? E também a galera que, por conta do que a gente já tinha falado, sabe se virar pra E é um tudo, né, pessoal alegre, feliz, assim, na rua. cara? A Cantante, impressão que eu como tive, eu vi sim. em alguns. Cara, eles bebem igual a gente bebe aqui, tipo, isso é outra coisa que não tinha na minha época, tomando cerveja igual toma hoje. Ah, isso é importante falar, porque o que que acontece? A produção nacional, devido a essa dificuldade de dólar, encareceu. Hoje está mais fácil tomar cerveja importada em Cuba, e eles tomam, do que a nacional. Só que a nacional é muito melhor. Então, eles são aquele povo que sai, toma. A gente foi para uma cidade lá, Trinidade, tem um lugar público lá que faz shows e a galera lota, entendeu? Tem um bar de rock lá que a galera vai. Eles têm Tem esse rock and acesso. roll em Cuba? Tem, é bem minoritário esses Minoritário. espaços, mas há. E o governo controla de alguma forma a arte, assim? Que eu tenha Proíbe tua visto. arte? Não, deve ter, por exemplo, o que tem na Constituição deles fala que a arte não pode ser contra o socialismo, né? Então você não vai sim. achar uma exposição de arte falando mal do governo. De fato, Sim. não. Mas a rappers em Cuba, depois eu coloco aqui o nome de um deles, que é hipercrítico ao governo e tá lá. E eu acho certo. Porque tem Sim. coisas que o cara fala sobre o governo que não é bem daquele jeito. E aí a população ouve e fala, ó, peraí, entendeu? Melhor do que você limitar e aí falar, ó lá, ó, tá sendo perseguido, não pode nem Exatamente. falar, entendeu? Mas você não vê esse controle do governo, ô Lobão, por mais que os cubanos mais radicais digam que sim, você não vê essa questão do governo perseguindo quem fala mal dele, sabe? E fala mal, cara. Os caras falam lá no Mocadinho, xinga o Dias-Canel de Singal, que é tipo um filho da puta, fala, sabe? Faz a crítica deles. O que acontece, e isso a gente tem que admitir, é que não há um partido para essa galera se Sim. expressar, uma rede de televisão que essa, Isso que eu ia essa perguntar, galera não as vai ter. redes de televisão lá. Não tem essa abertura para quem é Hum, opositor, entendeu? Não tem. Não tem um jornal que tem essa Mas ela é abertura. chapa branca, assim, ela fica falando bem do Não, governo o tempo todo. ela fala bem do governo. O Grama lá, a gente Aham. vai ter um. Só que essa internet, e pelo que eu vi, o governo não tenta bloquear ou não consegue bloquear, hoje permite que eles tenham acesso ao outro lado. A gente coloca aqui depois o site, igual eu falei, né? E eles passam o WhatsApp de um para o outro. Ficou marcado na cabeça deles aquele protesto do primeiro apagão que Cuba passou, Sim. que o governo fez a repressão com o canhão d'água. Eles passaram para todo mundo no WhatsApp. O cara que tá lá em Havana, ele falou: ó, aqui em tal lugar, bababá, bababá, aconteceu isso. Então permite essa informação. E, por incrível que pareça, essa questão da rede social acabou meio que quebrando um pouco desse bloqueio que o Sim. governo fazia, né? Mas, nossa, que pena que Cuba não tem como vou dizer, a benesse de ter uma Jovem Pan, uma Folha de São Paulo, tá ligado? Não, Fiquei com dó deles agora. assim, da mesma forma que lá a oposição usa a internet, é igual a gente aqui, o PCdoB não tem uma TV, entendeu? O PCdoB não tem acesso à Globo, não tem acesso, entendeu?
E por mais que você ache que a Globo de esquerda, ela é liberal. Você pode ter uma divergência entre o capitalismo conservador, a direita conservadora e a direita liberal. A Globo Só- é direita liberal. Só pegando uma parte aqui do que o Diego falou. Eu já fui da direção do sindicato, né? Que é dos professores e funcionários do estado do Paraná. E a gente sempre teve uma dificuldade muito grande. A gente tem, assim, uma comunicação extremamente competente. Só que na hora de chegar fazer RPC. na Globo, RPC, ele simplesmente não. A Não gente vai. tinha o recurso para Sim. pagar. Pagando. Não Não vai quer. fazer. Não vai fazer. Né, Por quê? nem pagando. É É. isso que é a censura. Entendeu? Então, se a gente for falar isso, a gente for crítico de fato, né? Tem que levar isso em consideração, pô. Agora, assim, gente, violência. Não tem quem negue que em Cuba. Porra, velho, uma cidade lá com quase 3 milhões de pessoas, você anda de boa na rua de madrugada. Não tem risco de se andar, a mulher andar sozinha na rua. Deve ter algum estupro, claro, não tô querendo absolutizar. É a eventualidade. Mas não é como uma mulher se sentir aqui no Brasil e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu acho que melhorando essa questão da crise, né, que vai, talvez aí leve mais alguns anos, a gente não pode ser inocente, né? Acho que regularizando a questão ali do acesso à comida e aos produtos médicos, não tem muito o que. E esperar que no futuro, toda essa mudança que a gente está tendo na economia global leve a uma industrialização de Cuba, ou Cuba como um hub comercial ali na América, né, Central por alguns países, para melhorar a condição. Eu quero muito ver o que vai acontecer dessa crise entre Estados Unidos e China, do mercado global, né? Eu não vou falar que é só Estados Unidos e China. Para ver, né, se desestabiliza um pouco, tipo assim, do dólar enquanto uma hegemonia absurda, assim. Eu acho que Cuba é o tipo de país que poderia se beneficiar dessa crise aí, a depender de como se desenvolver. Então, assim, muito atentos aí para o que vai acontecer. É histórico, né? Acho que vai estar nos livros didáticos isso que está acontecendo hoje. Alguém mais? Alguma coisa? Dá uma chamada aí para quem quiser fazer pergunta, depois a gente responde. É muito isso mesmo. Quando sair esse podcast, se vocês quiserem no próximo, A gente pode grava estar aberto. um para colocar ali Tá, no... inclusive a gente tinha tido uma ideia, né, Diego? A gente conhecia algumas pessoas lá que dava para trazer para participar, massa seja demais, mano. fazendo participação gravada, ou a gente pode tentar fazer Não, ao massa vivo, demais, massa né? demais. Então, eu acho que se a gente conseguir pensar em mais questionamentos sobre Sim. Cuba, a gente traz essa galera de lá para esclarecer. Maneiro. Só para Maneiro vocês terem uma demais. ideia, assim, caminhando para o encerramento, depois para a Natália falar dessa possibilidade de mandar as questões e tal, e a gente responder tanto num novo episódio como em outro. Exemplo de pessoas que a gente conheceu e que se disporiam a conversar. Tem o Tony, que é um italiano que mora um tempo em Cuba e um tempo no Brasil. E ele tem familiar em Cuba e ele tem essa visão de dentro e fora. E ele faz uma análise crítica sobre os cubanos não terem essa noção que ele tem. Tem o Alfredo Garlico também, que é músico, né? Morou um tempo no Brasil, voltou para lá, mas sempre tá por aqui também. Então, ele tem essa experiência dos dois países, né? Exatamente, dos dois países. E a gente também tem o próprio Eric e a Ania, talvez conseguir falar com o Rafael, o Ricardo, não lembro, de Cienfuegos. Tem um taxista que ele se coloca lá como... o pai do Alfredo, o que pai foi do... o da... que guerreou. em Angola, ele foi guerrilheiro em Angola. Então, assim, a gente vai ter fontes. Isso é o que? Uma fonte primária quando sai da... Ele teve contato direto ali com a... Então, mas eu digo do relato sobre Cuba, né? É uma fonte oral. Então, a gente vai ter isso para fortalecer, caso vocês tenham interesse. Então, dá uma comentada, né? Sim, então, é isso que é interessante. Cuba, a gente tem muito o que falar sobre ela ainda, e a gente não pode se estender muito aqui para que não fique muito grande o episódio. Mas, se for do interesse de quem estiver assistindo, mais perguntas que vocês tenham que não foram respondidas no podcast, mandem pra gente, tanto pelo YouTube, como pelo Instagram, pelo TikTok, ou por onde vocês estiverem à vontade para mandar. Mandem as perguntas, a gente faz uma continuação. A gente pode convidar pessoas para participar, porque o intuito do podcast é esse, a gente trazer o conhecimento, esclarecer a dúvida de vocês, porque a gente quer estar aberto, independente de partido, independente de ideologia, independente de qualquer coisa, a gente tá aqui para debater e continuar conversando. E é isso. Até o próximo. Valeu.